Fala galera, esse é o segundo vídeo da nossa jornada da renda fixa, então fica comigo até o final porque hoje você vai aprender tudo sobre Tesouro Direto e eu ainda preparei um bônus especial para você. Só para você entender o conceito do Tesouro Direto, ele é uma plataforma onde você financia a dívida do governo federal. Ou seja, quando você está comprando um título, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, você está nada mais nada menos do que ajudando o governo a custear suas dívidas. E essa plataforma foi aberta ao público em geral em 2002. Antes disso, somente grandes bancos e grandes empresas conseguiam comprar esses títulos. A partir de 2002 foi liberado para que qualquer pessoa que possua um CPF ativo consiga comprar. Mas e aí, Paulo, como é que funciona isso? Qual é a vantagem que eu tenho de custear a dívida do governo federal? O que eu vou receber em troca? Esse investimento é realmente confiável? Então vamos lá. O Tesouro Direto, ele é atualmente o investimento mais seguro que nós temos no país. Por quê? Você tem a garantia de receber esse valor, os juros mais o principal, diretamente do governo. Então é muito mais difícil um governo quebrar do que, por exemplo, um banco ou uma instituição financeira. Então por isso que nós chamamos o Tesouro Direto como ativo risco zero, porque justamente ele é o mais seguro, ele serve de benchmark para os outros investimentos. A partir dele nós calculamos o nosso custo de oportunidade, que eu vou abordar esse assunto com vocês em outro vídeo. O Tesouro Direto, ele tem três tipos de títulos, três tipos de rentabilidade que você pode ter ao investir. O Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Nós vamos abordar cada um deles nos seus detalhes. O Tesouro Selic é o queridinho dos investidores. A sua rentabilidade está atrelada à taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne a cada 6 semanas para discutir políticas monetárias que vão definir para a economia do país e também definir a taxa meta Selic. A taxa meta Selic hoje ela está em 3%. Porém, não é a taxa meta Selic que ela se baseia no investimento do Tesouro Selic. Existe a taxa meta, que a gente chama de Selic meta, e temos a Selic over. E como que é definida a Selic over? Da mesma forma também como é definido o CDI, muda apenas um detalhe. De acordo com a movimentação de transferências interbancárias, que tem um lastro como garantia. Como é que funciona isso? Diariamente, os bancos, eles emprestam dinheiro entre si, para poder fechar o seu balanço no positivo. Às vezes um banco ele tem muita saída de dinheiro por saques ou até mesmo por empréstimos, e ele precisa fechar aquele seu saldo no positivo. Então ele vai e empresta do outro banco, somente para fechar o seu caixa. E um banco, ele oferece para o outro uma garantia. Essa garantia é um título. Esse título pode ser um título público federal ou pode ser um título privado, normalmente como CDBs, LCIs. E esse título, ele é o lastro. E a taxa que os bancos utilizam para emprestar entre si, ela define o CDI e a Selic over. Então hoje, o CDI e a Selic over estão girando ali em torno de 2,9%. Costuma sempre girar assim em torno de 0,10% a menos da Selic. E dessa forma é também baseado o Tesouro Selic. Você pega essa taxa que atualmente está em 2,9%, você usa ela de indicativo de rentabilidade para o pagamento que o Tesouro vai fazer para você. Digamos que você aplique R$1.000, deixa aquele valor rendendo. O Tesouro Selic, ele está com vencimento para 2025. O que quer dizer? Se você comprar o seu título hoje, ele vai ficar aplicado se você não resgatar ele até 2025. Em 2025 vai ocorrer esse resgate automático. Ou seja, nesse período você pode deixar lá ele tranquilo que ele vai rendendo o indicador do Selic Over, que hoje está em 2,9% ao ano. Ele vai render o indicador da Selic Over mais, atualmente, 0,03%. Ou seja, se você aplicar hoje o Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade de 2,93% ao ano, que é 2,9% da taxa Selic Over, mais o 0,03%, que é o que o Tesouro Selic ele já está dando de bônus para você. O Tesouro Selic ele é indicado para investimentos de curto prazo, justamente devido a você poder resgatar ele a qualquer momento, já tendo aquela rentabilidade garantida proporcional ao ano. Então, digamos que você pode usar para formar sua reserva de emergência, ou de repente você tem um valor que você recebeu hoje, por exemplo, da venda de um imóvel ou da venda de um carro, que você vai usar ele daqui 1-2 meses, você pode deixar ele também ali no Tesouro Selic, sem comprometer a rentabilidade. E a vantagem do Tesouro Selic ser com vencimento em 2025 é que você só vai pagar o imposto de renda no momento do resgate. Então, se você deixar esse valor rendendo até o resgate automático em 2025, você vai pagar apenas uma única vez essa alíquota de imposto de renda, o que é um pouco diferente nos títulos privados, que eles têm vencimentos mais curtos, entre 1 a 3 anos. Então, sempre que o título privado vencer, você vai ter que resgatar ele automático, ele vai descontar aquela taxa do imposto de renda. Se você for reaplicar, você vai reaplicar um valor menor. Então, tendo um vencimento mais longo, você tem essa vantagem de que o valor ele vai render ali o principal mais os juros por um período de tempo maior. Ah, mas como é que acontece esse resgate automático? Bom, quando ele chega no vencimento, na data do vencimento, esse valor ele é automaticamente resgatado do Tesouro. Você vai receber o principal, que foi aquele valor aportado, mais os juros. Vai descontar na fonte a alíquota de imposto de renda,
que nesse caso em 2025, se você aplicasse hoje, seria de 15%, e o valor líquido vai cair na sua conta da corretora ou do banco que você investiu. O Tesouro Pré-Fixado, ele já funciona de uma maneira um pouco diferente. Nesse título, você já sabe exatamente o valor que você vai resgatar na data do vencimento. Digamos, por exemplo, que você investiu R$1.000 no Tesouro Pré-Fixado, com vencimento para 2023. A rentabilidade é de 4% ao ano. A rentabilidade é de 4% ao ano. Então você sabe que por ano esse título ele vai render exatamente 4% do valor que você aplicou, diferentemente do Tesouro Selic, porque a taxa Selic meta ela pode variar e, consequentemente, se houver variação da Selic meta, a Selic over também vai haver uma variação. Pode ser que a Selic meta diminua, mas também pode ser que a Selic meta aumente, depende do cenário econômico geral do nosso país. É aconselhado você investir no Tesouro Pré-Fixado se o momento econômico for favorável para a diminuição da taxa Selic. Por quê? Digamos que você tem essa rentabilidade garantida de 4% ao ano e a Selic ela diminui de 3% para 2%, então você continua ali com os seus 4%, ao invés de você ter uma rentabilidade menor caso você tivesse investido no Tesouro Selic. Porém, o que acontece? Você tem que investir no Tesouro Pré-Fixado se você tiver convicção de que você vai resgatar somente no momento do vencimento, ou se você achar que a taxa Selic vai cair, que isso pode favorecer você a ganhar um dinheirinho ali no resgate devido à marcação ao mercado. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Atualmente, nós temos 3 tesouros pré-fixados disponíveis, com vencimento para 2023, 2026 e 2031. Quanto maior for o prazo que você deixar o seu dinheiro aplicado, maior vai ser a rentabilidade que o Tesouro vai oferecer para você. Então, hoje, o Tesouro 2023 está pagando 4,31% de taxa pré-fixada. Mas, por exemplo, se você deixar esse valor no Tesouro pré-fixado 2031, o Tesouro vai lhe oferecer 7,25% de rentabilidade. Que hoje é uma taxa muito atrativa considerando nosso cenário econômico atual e as taxas que estão sendo praticadas no mercado. E o que é marcação ao mercado? Como ela funciona? Digamos que você comprou o Tesouro IPCA 2031, pagando ali 7,25% para você. Digamos que você tenha o Tesouro pré-fixado 2031 e está pagando 7,25% de juros. E a taxa Selic ela aumente. Ela vai aumentando gradativamente de modo que em 2022 a taxa esteja 8% ao ano. Se você for vender esse seu título pré-fixado no ano de 2022, no mercado secundário, que você pode vender ele para outras pessoas, ou até mesmo o Tesouro Direto recomprar o seu título, você vai ter ali uma perda. Por quê? É mais vantajoso o investidor comprar o Tesouro Selic, que vai estar pagando ali perto de 8% ao ano, 7,9%, do que comprar o seu Tesouro Pré-Fixado, que vai estar pagando 7,25% até o final do vencimento em 2031. Então, ele vai estar defasado. E quando você for vender, vão lhe oferecer menos pelo valor que você pagou, ou seja, você está correndo o risco de perder. Mas também ocorre o contrário. Digamos que você comprou esse Tesouro Pré-Fixado, pagando 7,25%, e digamos que a taxa Selic caiu para 1%. Hoje está em 3%, ela vai cair para 1% daqui a 2, 3 anos, no cenário hipotético. O seu título ele vai se valorizar, porque vai valer muito mais a pena a pessoa comprar o teu título pagando um pouco mais do que você pagou, que ela comprar em um Tesouro Selic que vai estar pagando 1% para ela ao ano. Então, nesse cenário, o seu título ele se valoriza. Exatamente isso que é a marcação ao mercado. O mercado ele vai precificar o preço desse teu ativo de acordo com o cenário econômico atual que estamos vivendo. E por fim, nós temos o Tesouro IPCA, que ele funciona de forma híbrida. Se você não sabe o que é híbrido, volta aqui um vídeo na nossa jornada e acompanha lá no primeiro que eu explico para você o que é. Bom, ele pega a variação do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, e ele atrela junto com uma taxa fixa. Atualmente nós temos algumas modalidades do Tesouro IPCA. O vencimento do Tesouro IPCA, ele costuma ser longo, porque ele é justamente já pensado num investimento de longo prazo, como aposentadoria ou algum objetivo que você tenha daqui a 10 ou mais anos. Atualmente nós temos o Tesouro mais curto, com vencimento em 2026, e o mais longo para vencimento em 2055. Ele funcionaria de uma forma parecida com o pré-fixado. Quanto mais tempo você deixar esse seu rendimento, maior for o prazo de vencimento que você escolher para comprar, mais ele vai te rentabilizar. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, a rentabilidade atualmente está de 2,86%, mais a variação do IPCA. Digamos que o índice de inflação se mantém ali constante em 3% ao ano. Você vai ter uma rentabilidade de 2,86% mais os 3% do IPCA. Ou seja, sua variação ali vai ser em torno de 5,86% ao ano. O Tesouro IPCA 2055 está pagando atualmente a variação do IPCA mais uma taxa fixa de 4,28% ao ano. Ou seja, quanto maior o prazo, mais o governo vai oferecer para você de rentabilidade. Ah, mas por quê? Porque ele vai poder trabalhar melhor com esse valor que ele emprestou para você. Digamos que você aportou ali R$10.000. Se você for resgatar esse valor no Tesouro Selic, digamos daqui a uma semana,
o governo vai ter muito pouco tempo para trabalhar com esse seu dinheiro. Mas se você empresta para ele com vencimento daqui a 30, 35 anos, ele vai ter um espaço de tempo muito maior para trabalhar com o seu dinheiro. Vai ficar mais confortável e por isso ele vai lhe oferecer uma remuneração melhor. Dentro dessas três modalidades, nós temos o tesouro que paga cupom semestral e o que não paga cupom. Qual a diferença entre os dois? A diferença se dá devido ao pagamento dos juros. Por exemplo, no tesouro que não paga cupom, você vai resgatar sua rentabilidade somente no final, somente no vencimento do título. Por exemplo, no pré-fixado 2031, você só vai resgatar o seu rendimento no resgate em 2031. Já se esse mesmo título pagar cupons semestrais, ele a cada 6 meses vai depositar ali na sua conta do banco ou da corretora o valor dos juros referente aos 6 meses. Ou seja, se você está rentabilizando ali por ano em juros, se você está rentabilizando por ano em torno de R$1.000, somente com juros, a cada 6 meses ele vai te pagar um valor de R$500, vai cair na sua conta. E aí fica a seu critério, se você utiliza esse valor ou se você vai reinvestir, né? Para se você aplica no tesouro de longa data e pretende usar gradativamente o valor, é aconselhado que você coloque no tesouro que paga cupons, porque a cada 6 meses você vai ter um valor para utilizar. Porém, isso compromete um pouco sua rentabilidade, porque é retirado ali daquele valor que está aplicado os seus juros, ou seja, esse valor que trabalharia para você dentro dos juros compostos, ele não vai mais trabalhar, porque você resgatou. E mesmo que você reinvista esse valor, quando ele paga o cupom, ele retira o imposto de renda. Então, de qualquer forma, ele vai deteriorar aquele seu patrimônio. Então, o ideal é que se você está pensando numa rentabilidade de longo prazo, que você deixe seu valor sem retirar os cupons semestrais. Como é determinado a quantidade de juros que você vai pagar de imposto de renda? Bom, a renda fixa, em geral, ela segue uma alíquota regressiva. Ou seja, ele começa no juros mais alto, onde você paga ali 22,5% na maior alíquota, e ele vai regredindo até chegar na menor, que é de 15%. Como é que funciona essa regressão? Você paga ali 22,5% entre um dia de aplicação até 6 meses. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de imposto de renda. A aplicação passou de 1 ano até 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E a partir de 2 anos, você paga apenas 15% de imposto de renda. Lembrando que esse imposto é somente sobre o valor da sua rentabilidade. Digamos que você aplicou ali um valor e teve de juros, de rentabilidade, R$5.000. Você deixou aquele valor rendendo ali por 5 anos. Quando você for resgatar, você vai pagar uma alíquota de 15% no resgate, porque já se passaram 2 anos, e essa alíquota vai incidir somente sobre o rendimento dos 5.000. Aquele valor que você aplicou, primeiramente, não vai render juros sobre ele, que é o seu principal. Sempre, somente sobre os rendimentos. Como bônus que eu prometi para vocês, eu vou ensinar na prática a utilizar o simulador do site do Tesouro Direto. Lá você vai calcular a sua rentabilidade, de acordo com o prazo que você pretende deixar aquele investimento rendendo, e também você pode comparar com outros investimentos, como poupança, CDBs e LCIs. Então, galera, a gente está aqui na interface do site do Tesouro, que é o tesourodireto.com.br, e aqui a gente tem acesso ao simulador do próprio site. Você vai vir aqui, na área de cima onde está escrito simulador. Eu já vou adiantar, mas aqui ele vai fazer uma pequena entrevista com você. Se você apertar em vamos começar, perguntando quais são os seus objetivos. Eu vou aqui que eu já escolhi o meu título. Eu vou comparar o Tesouro Selic com alguns outros como CDB, LCI e poupança. A gente vai aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, ó, vencimento Selic 2025, ele dá de rentabilidade a mais esse 0,03%, e ele tem um valor mínimo para investimento. Dependendo do valor dependendo do título que você escolher, ele tem um valor mínimo, que é estipulado aqui, ó. Aqui estão todos aqueles que eu falei para vocês um pouquinho antes. Aqui estão todos aqueles que eu falei para vocês. Vamos lá, vou clicar aqui em Simule. Vou colocar o valor que eu quero investir hoje. Digamos que eu queira investir um aporte inicial de R$2.000. E mensalmente eu vou colocando ali R$300. Simular. Ó, aqui ele vai fazer um comparativo entre o Tesouro Selic e os demais investimentos, e qual vai render mais. E aqui ele explica aqui, ó,
o valor investido inicial, o valor dos aportes, e aqui o valor total investido, somente com aportes dentro desse prazo até 2025. Você teria investido um total de 19.100 e esse aqui seria o seu resultado estimado. O valor bruto de rentabilidade mais o valor aportado seria de 21.970. De alíquota de imposto de renda, você pagaria R$ 445, que é referente aos 15% somente da rentabilidade. Você pagaria essa taxa da B3, é a taxa de custódia do Tesouro. Todo investimento que você faz no Tesouro, você paga uma alíquota de 0,3% ao ano, que é a custódia da B3 faz do seu título. Então você tem que considerar isso no momento que você for aplicar, ao comparar com uma rentabilidade, por exemplo, de um CDB ou uma LCI. Sempre que você fizer a simulação, é bom você vir aqui em alterar parâmetros, porque você tem que adequar a realidade atual dos investimentos. Então vamos aqui fazer a alteração. Rentabilidade do título, a gente vai deixar sem taxa de corretora. Rentabilidade do CDB, vamos dizer que a gente conseguiu um CDB que renda 100% do CDI, com liquidez diária. A rentabilidade da LCI, hoje a gente consegue ali uma LCI em torno de 91% do CDI também. A rentabilidade de um fundo DI, se você aplicar no fundo de investimentos atrelado ao CDI. Vamos colocar aqui uma rentabilidade de também 90% do CDI. Expectativa do IPCA. De acordo com o último Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, a nossa expectativa de inflação para esse ano é de 1,56%. E a nossa taxa Selic hoje está em 3%. Vamos aqui em aplicar novos parâmetros. Aí aqui, ó, baseado no cenário atual, ele vai lhe dar a rentabilidade comparada. Se a gente aplicar no Tesouro Selic, daria uma rentabilidade de... Se a gente aplicar no Tesouro Selic, nós resgataríamos em 2025 o valor de 20.242. Já na poupança, o valor de 20.164. No CDB, você resgataria 20.356. LCI e LCA, 20.447. E no fundo DI, 20.221. Por que dá essa diferença? Ah, Paulo, porque o CDB está rendendo mais do que a LCI. E mesmo assim a LCI vai me render mais? Bom, a diferença está na cobrança de imposto de renda. Vou explicar isso melhor nos próximos vídeos da jornada da renda fixa. Mas, adiantando um pouco, o CDB ele tem cobrança de imposto de renda e a LCI e a LCA não tem essa cobrança, você é isento. Ah, mas tu falou que... Ah, Paulo, mas tu falou que o CDB... Ah, Paulo, mas tu falou que o CDI e a Selic são bem próximas ali do outro, em torno de 2,9 hoje. Por que dessa diferença do Tesouro, que ainda me paga 0,03% a mais, para o CDB? Justamente ele está aqui, ó, nessa taxa de custódia da B3. Ele cobra para você, para guardar o seu título, a taxa de 0,3% ao ano, o que compromete a sua rentabilidade. Então você tem que comparar, exatamente por isso, qual é o melhor investimento. Lembrando que o Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro que você pode colocar o seu dinheiro. Se você colocar no CDB, você tem um risco da instituição financeira vir a falir, a quebrar, e você ter dificuldade para resgatar esse seu dinheiro ou até não receber esse seu dinheiro. Você deve considerar rentabilidade e risco ao escolher o seu investimento. Bom, galera, então é isso. Por aqui a gente finaliza o nosso segundo vídeo da jornada da renda fixa, desmistificando tudo a respeito do Tesouro Direto. Se você gostou desse vídeo, você clica no botão gostei aqui embaixo, aperta também se inscrever no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro quando sair os próximos vídeos da jornada. E é isso aí, galera, até a próxima e tchau!